essa questão do amor em movimento, falando de mundo, focando um pouquinho em missões, né? Mas quando a gente fala de missões, a gente precisa já de cara talvez quebrar alguns tabus que acontecem, ao meu ver, dentro da igreja. Porque quando a gente fala em missões, todo mundo fala em missões na África, em missões em países perseguidos, em missões na Europa, como eu sempre falo, né? Todo mundo adoraria fazer missão em Paris, né? Tirar todo dia foto debaixo da Torre Eiffel, estou evangelizando a torre, porque só aparece a torre na foto, não aparece pessoas. E falando de missões hoje, eu quero trazer para um sentido de trabalhar missões olhando para dentro da sua casa. Fazer a missão em volta fazer uma missão no seu bairro. Fazer esse trabalho de missões aonde você está. Eu sei que é muito parecido com o que eu disse semana passada sobre evangelismo, mas sim, missões nada mais é do que um evangelismo. Só que você vai com um propósito bem claro, para um local bem claro. Eu fico imaginando, Fernando, se todo mundo trouxesse a missão da minha vida é ganhar minha família para Jesus. Quero ganhar minha família para Jesus. Vou trabalhar nessa missão porque tantas pessoas lá precisam de Jesus, precisam de um alimento, precisam de uma palavra, precisam de um consolo. Então, a minha missão para 2025 é levar esse amor de Jesus para dentro daqueles que estão na minha família, na minha casa. Meu irmão, eu vou falar algo. 2025 eu tenho repetido e vou continuar falando. A gente vai falar muito de gerar, né? Que é algo que está queimando no meu coração. Mas assim, eu queria que você já entrasse esse ano pensando assim, eu vou ganhar minha família para Jesus. Vou ganhar minha esposa, vou ganhar meus pais, vou ganhar meus filhos, vou trazer de volta os meus filhos. Porque não adianta eu querer nações se a minha família ainda está longe de Jesus. E assim, meu irmão, o tempo ele é curtíssimo e o tempo nos engana. A gente sempre acha que dá tempo. A gente sempre vai achar que dá tempo. Mas a verdade é que se tem uma coisa que a gente não controla é o tempo. Se tem uma coisa que você não tem controle é do tempo. Você não consegue controlar o tempo. Eu não consigo falar que eu vou evangelizar o Fernando, só como exemplo, só ano que vem. Porque eu não sei o que vai acontecer quando eu sair do culto hoje. Porque o Senhor é dono do tempo. E o Senhor é dono da vida. E às vezes o tempo para alguns pode ser curto, para outros não. Então a gente tem que mover o tempo em favor daquilo para a qual a gente foi chamado para viver. E você foi chamado por uma missão. E de pregar o Evangelho para todas as pessoas. Todas as pessoas. Por isso que semana que vem a gente vai falar de inclusão. Porque é uma coisa também que eu vejo que a gente tem que... eu falo da minha casa. A gente poderia melhorar muito. E eu não vou falar muito, porque senão eu perco o gancho na semana que vem. Mas a gente tem que ser uma igreja inclusiva. Só que olha como que a gente é tão... Como a igreja, às vezes, ela é tão politizada para algumas coisas. Quando fala de inclusão, talvez você está pensando de pessoas de um gênero sexual diferente do seu. Você está pensando em pessoas, talvez, de faixa etárias ou financeiras diferentes da sua. Mas é a inclusão daquelas pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência, que precisam também conhecer Jesus. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho uma irmã que tem deficiência. Ela tem atraso mental. E quando a gente fazia célula lá em casa, lembra, Adri? Ela sempre ia. Eu morava no fundo das casas da minha mãe. E é interessante que na semana ela sempre separava a moedinha que ela falava que era para dar a oferta da célula. Aí na hora do louvor ela colocava a mão, ela fechava o olho. E para alguns podem ser assim, ela não está entendendo. Né? Mas aos olhos do Pai, eu tenho certeza que ele recebeu cada oração. Por isso que semana que vem a gente vai falar de inclusão. Então, se você tiver até alguém nessa situação, traga para o culto. Deficiente visual, deficiente auditivo. A gente tem que melhorar nisso. Cadê a Solzinha? Está fazendo ainda, Solzinha, o curso de Libras? Parou? Mas sabe fazer o Jesus, o básico? É isso. Então, assim, a gente tem que ser uma igreja inclusiva em todas as áreas. Semana que vem eu vou falar disso.
E aí você pensa, eu estou falando de missão, já estou antecipando a questão da inclusão. É só para você entender, olha o tamanho da missão que você tem para fazer. Que você precisa trabalhar. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 3,12. E depois nós vamos para 1 Coríntios 16,14. São os 2 versículos chaves dessa campanha. Essa série de mensagens. Vamos colocar assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios 16, 14. Se alguém pode acompanhar aqui na tela. Diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, o exemplo do nosso amor por vocês. E lá em 1 Coríntios 16, 14, ele diz assim: façam todas as coisas com amor. Então veja que é isso que a gente vai trabalhar nessa série de mensagens. Meu irmão, a igreja saudável, eu vou repetir isso nos 4 domingos. A igreja saudável, ela não é um monumento, mas ela é uma força de amor em movimento. Não adianta a gente ter uma igreja só como um monumento, como um lugar bonito, um lugar legal. Não, ela tem que estar em movimento. Por isso que a gente está retomando eventos, fazendo algumas coisas. Por isso que a gente é uma igreja em célula, para sair daqui um pouquinho daquela questão de só estar aqui dentro do prédio da igreja, levar a igreja para dentro das casas. Por isso que a gente trabalha dessa forma. Por quê? Porque a gente tem que estar em movimento. A gente tem que alcançar aqueles que não conseguem vir. A gente tem que arrumar estratégias e ferramentas para viver o ID. Para fazer com que o ID funcione. Ontem eu fiquei muito feliz que o Cláudio chegou em casa e falou: nossa, ontem tinha bastante mulheres no Elas. Mas é só um começo. Eu creio que ainda tem muito mais para acontecer. Tem muito mais, mas isso vai ser baseado no ID que elas também precisam entender, que precisam fazer. As células vão crescer quando as células que fazerem o ID. Os casais vão crescer quando os casais viverem o ID. Vai voltar as reuniões dos homens ano que vem também. Se tem o elas, vai ter o eles. Aí talvez depois o eles e elas. Né? Que seria a junção disso tudo. Por quê? Porque a gente precisa, meu irmão, estar em movimento. Uma igreja parada, ela só é um monumento. Ela não faz sentido. Eu passo aqui, às vezes, durante a semana. Eu trabalho aqui perto, às vezes tem que ir em algum lugar, eu acabo passando na frente. Eu fico olhando, a igreja está fechada. Mas a minha visão é, a igreja está fechada? A igreja nunca vai estar fechada. O prédio está fechado. A igreja não pode estar fechada. A igreja tem que estar funcionando o tempo todo. Em todo momento essa igreja precisa estar funcionando. Por quê? Porque é esse amor em movimento que vai unir a igreja. Por exemplo, eu acabei de lançar uma coisa aqui, que era para ter falado talvez na minha reunião quinta-feira, que infelizmente eu não pude estar, mas vamos criar esse mercado solidário, a gente começa a ajudar também as pessoas dentro de casa. Por quê? Porque isso é expressão de amor. Não adianta só falar de amor e não expressar amor. E isso une a igreja. Sabe, levar esse amor em movimento vai abençoando aquelas pessoas que estão em volta da nossa comunidade, no nosso convívio. Abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Falar desse amor em movimento, principalmente, alegra o coração de Deus, porque Deus fala, olha, eles entenderam. Não é só culto. Meu irmão, uma igreja que pensa só em culto, ela tem um sério problema. Porque o culto ele não é 24 horas por dia, aqui. E não entendeu essa questão do ir. Para pescar eu preciso jogar rede. E tem hora que quem pesca aqui? Quem já pescou? Eu não gosto de pescar, eu vou ser bem sério. Eu não tenho paciência nenhuma para ficar parado ali. Nenhuma. Né? Então você vai lá, joga às vezes a rede, vamos colocar dessa forma, e às vezes vai pegar peixe, às vezes não vai. Quando não pega, você não tem que jogar em outro lugar? Você não tem que se movimentar? A igreja é a mesma coisa, meu irmão. Ah, pastor, mas eu estou lá pregando, falando, e parece que nada acontece. Joga a rede em outro lugar. Joga a rede do outro lado. O que não dá para ficar é parado esperando as coisas acontecerem. Meu irmão, é tempo da gente cultivar relacionamentos. Aquele vídeo que você me mandou ontem. É tempo da gente cultivar relacionamentos. Sabe, até conversei com a Cláudia ontem. Cláudia, é importante ter troca, é importante, olha aqui, ó.
importante as pessoas conversarem, é importante as pessoas tomarem um café, é importante as pessoas cultivarem relacionamento. Meu irmão, vou falar algo que parece que, para alguns, parece que a pandemia não acabou. Meu irmão, o isolamento já acabou. Tem aí ainda o Covid, mas tem recursos hoje em dia. A gente pode se relacionar. Vira para quem está do seu lado e diz, você pode se relacionar. Seja ousado e diga assim, você pode me pagar uma pizza na sua casa? Pode. Por que não? Porque, meu irmão, a gente começa a servir. A melhor maneira de a gente servir a Deus é servindo pessoas. É a melhor maneira. Se você quer servir a Deus, sirva pessoas. Servir a Deus não tem nada a ver com título. Servir a Deus não tem nada a ver com status. Servir a Deus tem a ver com amar pessoas. Então ame pessoas, sirva pessoas. Por isso que a gente está aqui para amar as pessoas sem Jesus no mundo. A gente está falando aqui, quando eu uso esse termo, amar pessoas sem Jesus no mundo, é porque às vezes a gente só quer amar as pessoas que já estão ali. Não, meu irmão, ame as pessoas difíceis. Amem os complicados. Amem os que te criticam, dê a outra face. Amem uns aos outros. Ame o irmão que não te deu a paz do Senhor no culto. E não saia falando mal dele, porque ele não te deu a paz do Senhor no culto. Porque se for assim, meu irmão, meia dúzia de vocês aqui, né? Amem uns aos outros. Expresse o amor, leve o amor, fale do amor. É hora da gente começar a colocar isso em prática. E é interessante que a Bíblia nos capacita para isso. Em Atos 1:8 diz assim, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, o Espírito Santo vem sobre você, e com todo amor e carinho que eu vou falar aqui agora, não é só para você pular, gritar, orar em línguas. Isso pode ser evidências da manifestação que você é uma pessoa cheia do Espírito, ok. Mas a maior evidência que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo é você sair e pregar o Evangelho. É você sair e ser testemunha desse Evangelho, porque ele diz isso. Vocês vão receber poder. Poder para quê? Para ser testemunhas. Então, para que eu quero esse poder? Para testemunhar, para falar disso. Para falar dele, para falar desse amor dele. Ah, mas eu sou tímido. Eu lembro sempre do Fernando, o dia que eu comecei a parar no ponto de ônibus. Fernando canta aqui, não tem vergonha nenhuma, né? Fernando, com todo o respeito, é um sem vergonha aqui, né? Mais uma vez parei no ponto de ônibus e falei, desce lá e evangeliza. Travou. Parou. Não, pastor, calma aí, não é bem assim. Tem que entender uma coisa. Talvez se eu desse um violão, ele sairia do carro cantando. Mas, meu irmão, se a gente recebe poder, se a gente é cheio do Espírito Santo, a gente tem que entender o que disso. E não é, de novo, só para falar que a gente tem um culto avivado. Porque todo avivamento é acompanhado de pessoas que vinham e se ajuntavam àquilo, porque eles vinham o testemunho daqueles homens tendo a vida transformadas. Eles viam algo acontecendo. E o que é o testemunho? O testemunho é você demonstrar aquilo que Deus fez na sua vida. Você é muito mais avaliado pelas suas atitudes do que pela Bíblia que você carrega. É muito mais do que o seu estereótipo de crente, são as suas atitudes de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoa cheia de Deus. As pessoas nos avaliam o tempo todo pelas nossas atitudes. E veja, meu irmão, que aqui eu quero deixar bem claro, longe de mim aqui me prender à religiosidade. Mas são as nossas atitudes que vão determinar as pessoas verem Deus em nós. O nosso maior testemunho é isso, Fê. É colocar aqui, eu costumo falar, você quer testar se um homem ele é cristão mesmo, coloque ele para jogar bola. Você já viu futebol de crente? Não queiram ver, meu irmão. Eu vou falar, um dos dias que eu fui jogar bola, eu voltei com o pulso quebrado e a boca rasgada. Era irmão, hein? Pai do Senhor. Era irmão.
E o pior, não foi nada, hein? Se jogou. Você lembra, né? O que vale mais, meu irmão, é o nosso testemunho, a nossa forma de agir. Sabe, a comunidade, ela precisa olhar para a gente e ver o que a gente está fazendo realmente inspirado no Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil, não é? Olha, só vejo asas, auréolas sobre a cabeça de vocês. Todos santos, santos, santos. Mas e quando saímos daqui, meu irmão? Quando estamos lá fora? Quando temos que lidar com o chefe no nosso pescoço? Como tem que lidar com o pai, os jovens, né? Com pai e mãe cobrando que você não arrumou a cama, não lavou a louça, não fez os seus compromissos. Quando um pai de família está nervoso porque o dia 5 chegou e as contas não fecham. As contas não estão fechando. Ou o marido e mulher, né, o casal, estão dentro de casa e é pé de guerra o tempo todo. É briga o tempo todo, mas quer levar o filho para a igreja. Fica lá brigando na frente dos filhos, xingando de vários adjetivos que não posso mencionar aqui hoje, por uma questão de ética. E o filho está lá vendo. Aí depois reprime o filho que usa palavras torpes. Mas na hora do vamos ver, do pega para capar, está lá deferindo, né? Despojando. Então veja, meu irmão, que o nosso agir, o nosso testemunho é muito mais forte do que a só palavra que a gente quer usar. Então quando a gente fala aqui de viver a grande comissão, que está lá em Mateus 28, eu não vou ler aqui por uma questão de aproveitar o tempo, mas depois você leia lá em Mateus 28, 19 e 20. Quando a gente fala dessa grande comissão, essa grande comissão começa dentro de casa. Na versão, a mensagem, eles até falam aqui, quero só reforçar isso. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem todos os que encontrarem. Olha que versão legal. Vão e ensinem todos. Ensinem. Ensinem. Aí eu lembro sempre daquilo que a gente usa, né? Eu faço, você observa. Depois eu faço e você faz comigo. Depois você faz e eu observo. Isso é ensinar. Agora, se é observar, então, peraí, deixa eu fazer da forma que é a correta, que é a certa. Então vamos viver, meu irmão, hoje esse chamado dentro de casa. Sabe, missões é a melhor coisa que você pode viver hoje para a sua vida. Mas começa a missão agora. Começa a missão hoje. Começa dentro de casa hoje. Sabe? Então, para amar as pessoas do mundo, você precisa crer na autoridade e no poder do Espírito Santo. Creia nisso. E ele já disse que você vai receber poder para isso. Então, creia nisso, meu irmão. Creia. Creia que você tem autoridade e creia que você é alguém cheio do Espírito Santo. De novo, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito. É uma promessa para nossas vidas. Eu sou alguém cheio do Espírito, porque é uma promessa dele para a minha vida. Agora, o que eu faço com isso é o que importa. Então, eu tenho que sair agora e testemunhar e ensinar. É ser ousado. Muitos falam assim, pastor, eu quero ter essa ousadia de falar de Jesus. Meu irmão, isso é sinal de quem é cheio do Espírito. É como eu sempre brinco aqui com vocês, meu irmão. Quem é cheio de Espírito, até descascando batata, evangeliza. E eu provei isso. Foi ou não foi? Quem estava comigo lá naquele dia, mostrei isso para vocês na prática. Olha, isso aqui é Deus tirando as camadas. A Mari estava também tirando as camadas da sua vida. Então, quem quer, meu irmão, e entende que é cheio do Espírito Santo, ele faz. Sabe por quê? Porque evangelizar é uma obra divina. E eu vou dizer algo. Evangelizar e viver missões é algo que você só pode fazer em vida. Agora, a sua vida pode ser um legado. Porque o que eu quero dizer com isso? Se eu evangelizo em vida, quando eu morro, minha vida se tornou um legado. Olha, aqui jaz um homem de Deus. Esse cara pregou para mim. Esse cara falou de Jesus para mim.
Olha, minha casa mudou. Claro, agradeço muito a Deus mas foi esse cara que foi lá, quando ninguém queria, bateu na porta da minha casa. Vem cá, vou falar de Jesus para vocês agora. Pô, esse cara era um cara cheio do Espírito Santo, porque ele orava comigo, ele orava com a gente, ele falava de Jesus. Isso é legado. E aí a gente deixa legado para os filhos, né, Fê? A gente também deixa legado para uma geração. Porque se Jesus não voltar na nossa geração, que vocês sejam, meu irmão, esse legado que viveu hoje, que praticou hoje, que quando falam, por exemplo, do avivamento da Azusa, já pensou começar a falar do avivamento da Casa do Mineiro? Rapaz, apareceu um mineiro uma vez lá, nos Três Maria, entrou lá, conheceu Jesus, a vida dele mudou, conheceu um japonês, para não dar nomes, vou usar sinônimos. E as coisas mudaram. E esse cara, junto com a sua família, começou a ganhar uma geração para Jesus. Porque eles receberam um poder, o poder veio sobre eles entenderam. E agora eles estão indo lá e pregando o evangelho, porque eles começaram a viver a obra divina. Tem uma obra divina para você viver, meu irmão. Então entenda que há uma abrangência do seu testemunho do evangelho. É o que eu sempre falo, meu irmão, se todo dia você usasse sua rede social para falar um pouco de Jesus, para falar um pouquinho da sua prática de Jesus, se o seu TikTok não fosse só dancinhas, né, Sueli? Eu estou brincando, Sueli, nem TikTok tem. Olha, o pessoal já olhou. Nossa, o pastor de púlpito agora. Calma, gente, Sueli, nem TikTok tem. Brincadeira, que ela olhou para mim e fez assim, ó. Veja, meu irmão, se a gente usasse as nossas redes sociais para falar de Jesus, testemunhar Jesus, para deferir amor, para palavras de amor, atitudes de amor, olha como a coisa seria diferente. A Bíblia diz em Atos 8:8, parte B, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. A gente pode dividir essa parte em duas partes. O primeiro é, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, porque isso aqui, teoricamente, eram regiões ali conhecidas, regiões próximas ali a ele, de certa forma. Mas na outra parte, quando ele fala até confins da terra, está falando ainda de uma região que eles não conheciam. Há lugares que vocês ainda não conhecem, lugares que vocês ainda não viram. Está falando de colocar vocês em uma situação... Vamos usar o termo, em vez de global, para local. Que você sai da onde você está, da cidade que você está, para fora. Você muda o ambiente primeiro que você está, para depois você mudar um ambiente que você não conhece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, com todo respeito. Será que você, quando eu falo de um lugar que você não conhece, a sua casa, será que hoje não é um lugar que você não conhece? Só é um lugar que você habita? Ou um lugar que você frequenta? Você conhece realmente a necessidade de todas as pessoas que estão na sua volta, dentro da sua casa hoje? Por exemplo, dentro da minha casa sou eu, Cláudio, uma calopsita e um cachorro. Eu conheço as necessidades dela. Conheço. Mas e você que tem uma família maior? Você consegue, de fato, entender as necessidades de todos que ali estão? Será que ainda não é um mundo para você desbravar, sentar e conhecer? Espera aí, senta aqui. Qual é a sua necessidade? O que você está passando? O que você precisa? Aí eu vou abrir um pouquinho. E a sua célula? Vou abrir só mais um pouquinho. E aqui na igreja? Você conhece a necessidade de todo mundo? É impossível. E olha que eu estou falando de 30, 40 pessoas. Olha quanta gente hoje, olha só, quantas pessoas hoje você poderia estar ajudando. Entenda, meu irmão, que a salvação ela é sempre acessível para todos. Sempre acessível para todos. Não há ninguém que está fora desse alcance da salvação. Não há ninguém que está fora do alcance da cruz. Não há ninguém. Ah, pastor, mas
O problema, meu irmão, é que a gente tem que tirar o mais. Esquece o mais. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Aí você fala assim, mas o que é? Ame, demonstre amor, atitude de amor, postura de amor, palavras de amor, ações de amor. Esse é o melhor testemunho que você pode dar. O melhor testemunho que um cristão pode dar é o amor, não tem outra coisa. De graça você recebeu, de graça você vai dar. É o amor, não tem outra coisa. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Não mesmo, você não pode nem amar uma pessoa. Esses dias eu vi um vídeo, o rapaz andava na rua e ele falava assim, eu estou muito triste hoje, você pode orar por mim? Estou muito triste hoje, você pode orar por mim? E ele foi passando e as pessoas, não, eu estou atrasado para o trabalho. Não, eu estou atrasado para a escola. Ah, não, eu não sei orar. Aí um falou assim, foi o que me chamou a atenção. Ah, eu não sou evangélico. Foi a resposta de um desses transeuntes, né? Eu não sou evangélico. Aí um morador de rua que ele pediu, falou, não, eu oro com você. Um morador de rua parou para orar com ele. Enquanto a igreja... Estão comigo? Enquanto a igreja estava atrasado. Eu não sou evangélico. Sabe? Meu irmão, um morador de rua parou para orar. E você acha que ele fez uma oração cheia de palavras de efeito? Senhor, vai de encontro à necessidade desse homem, desse rapaz. E aquilo mexeu comigo. Porque às vezes a gente passa na rua, meu irmão, e aquilo que a gente tem que fazer, que é amar, a gente não faz. Porque a pessoa só pedia uma oração, Fê. Em outro vídeo ele pede um abraço. Aí eu já acho que é um pouco, talvez, pessoal demais, né? Mas uma oração, meu irmão. Tipo, alguém te parar na rua hoje, Fê, cruzar com você e pedir uma oração, o que você vai fazer? Não, então, meu irmão, sabe o que é? Ó, domingo, 10 horas, tem um culto ali, aqui, ó, só você virar à esquerda, à direita, 10 horas na igreja, vai lá, os irmãos vão orar por você. Se eu ouvir isso do Fernando, o que eu faço com o Fernando? Meu irmão, não dá pra gente ser igreja assim, meu irmão. Eu não tenho que esperar o culto domingo, 10 horas. Não dá mais pra gente ser assim. Como cristãos genuínos que estão vivendo esse amor, sabe? Entende que essa salvação é para todos. A gente entende que Atos 1:8 é um chamado glorioso para a gente viver aquilo que o Senhor chamou, fazer essa missão que há poder sobre nós. Meu irmão, se cruzar com alguém na rua, a gente tem que orar por ele. Se o cara pedir oração, a gente ora. Se der abertura, a gente convida para a célula, a gente convida para o culto. É que já tem um tempo que a gente não faz isso, né? A gente convida para o encontro com Deus. E aqui tem gente que nunca passou por um encontro com Deus. Talvez a gente retome ano que vem. Né? Então veja, meu irmão, mas é pôr em prática, é pôr em ação. Sabe, você e o seu testemunho é a resposta que muitos lá fora não precisam. Diga isso para quem está do teu lado. Você e o seu testemunho são a resposta de muita gente lá fora. Então entenda, meu irmão, que essa missão ela é urgente. É urgente. É para agora. Por que, pastor, que é para agora? Porque eu não sei como que vai ser amanhã, eu não sei o que pode acontecer amanhã, eu não sei o que pode acontecer daqui a um minuto, que o Senhor é dono do tempo. E às vezes a gente está esperando as coisas acontecerem, não pode ser que não dê tempo. Aí você poderia ter amado mais, não é isso? Poderia ter me dedicado mais, poderia ter abençoado mais, poderia ter sido mais presente, poderia ter participado mais da vida dele ou dela, poderia ter agido mais ali, poderia ter falado mais que eu amo. Nunca falei que amo. Aí depois, quando não dá mais tempo, eu te amo. Fale, meu irmão, enquanto há tempo. Está com problema com seu pai? Resolva-se. Está com problema com seus filhos? Se resolvam.
Está com problema no seu casamento? Se resolva. Está com problema com alguém da sua família? Se resolva. Por quê, meu irmão? Porque pode ser que não dê tempo. Sabe, meu irmão, o evangelho, ele não transforma só indivíduos. Ele transforma famílias. Ele transforma cidades. Ele transforma nações. Mas isso vai das nossas ações aqui agora. Não podemos mais ser cristão rancoroso, não podemos ser mais cristãos cheio de coisas pendentes para resolver. Resolva a sua vida enquanto há tempo. Resolva-se enquanto há tempo. Viva a grande comissão enquanto há tempo. Porque o que acontece? Depois a gente quer correr. E aí a gente quer, com todo respeito à palavra, enfiar Jesus de goela abaixo na vida das pessoas. E não vai dar tempo. Então a gente tem que viver isso hoje. Viver essa missão hoje. Meu irmão, e o grande ponto é nós não estamos sozinhos para viver essa missão. A gente tem o apoio dos reis dos reis. O Senhor está conosco, porque Ele capacitou você para isso. Ele vai com você nessa missão. Você não vai sozinho nessa missão. Você pode até se sentir sozinho, mas sozinho você nunca está. Você pode até se sentir abandonado, mas abandonado você nunca foi. Nunca. Ele sempre estará com você. Essa é uma palavra dele. A palavra dele também diz que nada vai te afastar do amor. Aí eu, pensando em casa, Henrique, ele diz que nada pode me afastar do amor dele. E eu estou afastando tantas pessoas da minha vida. Por que será que eu faço isso? Porque falta amor. Minha autocrítica poderia ter amado mais. Poderia ter amado mais. Poderia ter me dedicado mais. Poderia ter caminhado uma milha a mais. Poderia ter me esforçado mais. Porque a gente é esse testemunho que ele deixou. Você é o testemunho vivo. A Bíblia é o testemunho vivo também. A gente quer que a palavra ela é viva, mas elas são letras ali dentro. Você é o evangelho vivo. É você que leva isso para as pessoas lá fora. Então entenda, meu irmão, que esse chamado de ser testemunha, porque se você chegou ao nível de ser testemunha, é que você já está no nível de discipulado com o Pai. E levar pessoas a ser testemunha é levar pessoas a também entender que elas são discipuladas por Ele. Eu tento discipular alguns, porque eu só posso discipular aqueles que querem. Agora, os discipulados, eles nunca são para que sejam parecidos comigo. Os discipulados servem para que você seja parecido com ele. Não há outro tipo de discipulado se não for para ser parecido com ele. Não há. Por quê? Porque eu entendo que eu discipulando pessoas, eu estou fazendo delas testemunhas de Cristo. Testemunhos de Cristo. Fazer discipulado, meu irmão, por isso que eu até mudo a minha reunião de quinta-feira. A reunião de quinta-feira não é discipulado. O discipulado, ele é mais individual, ele é mais tete a tete, né? É um na vida do outro, né? O vida na vida, como a gente há muito tempo usava. Mas só dá para discipular quem permite ser discipulado. Quem quer ser discipulado. E aí, por que o discipulado incomoda? Porque no discipulado, eu vou falar coisas acerca da vida que vai te confrontar. Porque teoricamente falar assim, eu vou usar você como exemplo, porque eu vou falar coisas que te incomodam, coisas que você faz e não tem nada a ver com o testemunho de Cristo. Não é comigo. Porque se for para parecer comigo, você nunca vai ser aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque você tem um dom, um talento diferente de mim. Tem um chamado para viver diferente de mim. É uma mesma missão, de pregar o evangelho. Mas tem as suas particularidades. Agora eu tenho coisa que tem, como eu já fiz muitas vezes, Fernando, por esse caminho você vai errado, vai dar errado. E às vezes fica bravo.
Ah, pastor, eu só estou te avisando. Né? Então por que o discipulado incomoda? Porque as pessoas acham que discipulado é só confronto. Não é, meu irmão. Discipulado é você maximizar o testemunho de Cristo na sua vida. É maximizar aquilo que Cristo fez por você. É potencializar tudo aquilo que você tem vivido com Ele. Potencializar, é colocar, sabe, lembra da palavra poder? Potencializar, deixar isso evidente. Olha, eu sou testemunho de um Deus que ama, de um Deus que não me abandonou, de um Deus que nunca me deixou, que por mais que eu cometa erros, Ele continua me amando, Ele continua comigo. Que apesar de eu não ser perfeito, porque não somos perfeitos, não há perfeição em nós, Ele continua me ensinando, andando comigo, me pega pela mão, me puxa a minha orelha, nos meus devocionais, no meu íntimo, no meu secreto. Às vezes Deus pega a gente sim. Então, discipulado é isso, meu irmão. Então, a gente tem essa missão de fazer o quê? Discípulos. É fazer com que as pessoas se pareçam mais com Ele. E alguns falam assim, mas é só o evangelho do amor. Não, meu irmão, porque o amor vai gerar o discipulado. O amor vai levar você a isso. Então, nós amamos porque Ele amou. E aí eu sempre brinco isso, as pessoas falam às vezes para mim assim, pastor, mas você tem um coração muito mole. Eu escuto isso quase toda semana. Você tem um coração muito mole. Meu irmão, porque uma vez eu pedi, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. E se fosse pelo meu coração, mas dá-me um coração igual ao teu. Dá-me, Senhor. Tem até uma música que fala disso, né? Dá-me um coração igual ao teu. E aí quando eu falo dá-me um coração igual ao teu, eu estou falando assim que as minhas atitudes vai ser igual às deles, de amor. Meu irmão, um coração igual ao dele é um amor que ama, independente de qualquer situação. Porque ele, quando sobe para a cruz, ele não falou, vou morrer só pela Mari, que está com sono, pela Sueli, que está cutucando a Mari, e pela Ana, que está de braço cruzado. Estava escrito isso lá? Pelo Ponciano. Está escrito dessa forma? Ele morreu por todos. Por todos. E aí quando ele fala, dá-me um coração igual ao teu, pastor, você tem um coração mole. Então. Eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar. Então pode chegar quem for, falou, fez, abandonou, jogou pedra. Pode usar o termo que você quiser, meu irmão. Chegou, eu amo. Chegou, eu amo. Eu também posso ter ferido também. Né? Também posso ter tacado pedra. Também posso ter machucado. Mas chegou, eu amo. Porque a gente é chamado para isso. Aí alguns agora falam, bendita a hora que eu fui falar, dai-me um coração igual ao teu. Você falou, dai-me um coração igual ao teu. Ele deu, você pegou? Pergunta para quem está do teu lado, para esse coração peludo que está do teu lado. Você pegou? Né? Você recebeu esse coração igual ao dele? Mas estão voltando. Quero viver missões, pastor. Mas como, meu irmão, se você não ama pessoas? Se você seria lá com a nojinho? É isso? Aquele desenho que você gosta lá? A nojinho, não. Esse não. Obrigado, não. Quero não. O evangelho não tem isso, meu irmão. O evangelho não tem espaço para isso. O evangelho tem espaço para o amor. Sempre. Por isso que, eu até encerro aqui, a gente precisa crer na promessa da presença. O que eu quero dizer com isso? Lá em Mateus 28, 20, diz assim, eu estarei sempre com vocês. Vou dizer de novo. O Senhor diz, eu estarei sempre com vocês. É a promessa da presença. Então, se eu quero viver missões, se eu quero viver esse amor em movimento,
Se eu quero colocar isso em prática, eu preciso crer que Ele está sempre comigo. E se Ele está sempre com você, seja fiel e obedeça. Amor em movimento é mais ou menos o que a gente viu hoje no vídeo aqui. Cada hora estava num lugar. Não era? Mas que adianta fazer isso sem amor? Tem que estar em cada lugar que foi, em amor. Cada casa que você entrar, em amor. Cada ambiente que você tiver, em amor. Não tem nada mais difícil do que você amar seu chefe segunda-feira, às 8 horas da manhã. Não por mim. Tem dia que é osso. Mas quando vim falar com você, você tem que estar o quê? Sorrindo. Tem uma bênção na sua vida. Que o Senhor abençoe. Você está entrando para trabalhar agora, e a gente fala, essa semana vai ser boa. Todo mundo com a mesma coisa lá agora. Essa semana vai ser boa, essa semana vai ser boa. Então veja, meu irmão, que eu estou chamando você para viver nesses dias, é algo muito além do que só letra. É algo muito além do que só um estereótipo. Porque quando perguntarem lá, qual a sua religião? Você vai falar o quê? Sou evangélico. Muito mais do que isso. Sua atitude, seu testemunho, suas ações de amor. Chamando você para viver esse tipo de igreja, esse padrão de igreja. Colocar isso em movimento. É sair daqui hoje e levar isso na prática. É fazer igual você fez hoje de manhã. Eu vou lá enquanto dá tempo. Vou lá falar. Mas vai enquanto há tempo. Fale enquanto há tempo. Vamos amar, alcançar, meu irmão. Mas principalmente, não servir o mundo. E a melhor forma de servir é amando. Fique em pé, em nome de Jesus. Vocês acharam que eu não ia conseguir hoje?